Paz, Senhor, irmãos. Estou aqui do lado. Paz do Senhor. Paz, Senhor, Rosi. Ela está entrando no celular dela para aumentar um pouco. Para ir para Tá certo. Né? Então tá bom. Já iniciei aqui a gravação, inclusive, Vilmar. Agora eu peço então que você faça a oração inicial para a gente estar começando o nosso estudo, retomando, né, o nosso estudo sobre Salmos. Fique à vontade. Então, Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, essa escola bíblica dominical, Pai. Que o Senhor também venha abençoar hoje o nosso culto de Santa Ceia, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aqui presente. Abençoa também, Senhor, o seu servo que irá trazer a sua palavra, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, esse estudo, que nós possamos ser praticantes, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, Edgar, fica à vontade aí. Vamos começar? Podemos. Com a minha Bíblia de celular aqui. O Osmar também está entrando, Pai do Senhor. Amém. Vamos começar? Nós estamos ouvindo bem? Acho que está bem? Tá, o som tá bom. Vamos lá. Vou tirar um pacote de pão aqui do lado. Nós estamos agora já com o estudo, o 7º dia de estudo, né? O 7º domingo. Nós já fizemos aí um apanhado geral de Salmos, né? Nós começamos as aulas explorando as divisões, né? Explorando como eles estavam utilizando esses textos naquela época, como era passado isso tudo, né? E para que, como eles conseguiam manter esses textos, né? A gente falou um pouquinho de cada coisa, falou um pouquinho da parte de distribuição dele, onde ele está situado e tudo mais. Então a gente já vem estudando nas outras aulas uma série de coisas. Mas eu estou já começando aqui, né, nós falamos um pouco da apresentação, né, da humanidade que esses salmos passam, né, no sentido dessa fala com Deus, né, do falar com Deus, como a gente faz nos dias de hoje, né, como a gente tem feito aí, no momento em que a gente está falando com Deus, a gente está, às vezes, ali salmodiando, né, a gente está agradecendo a Deus, a gente está louvando a Deus nesse tempo, e é uma coisa muito humana, porque você e Deus ali, né, não tem às vezes, aquela influência toda do meio que você está. Então, às vezes, um momento a sós, você está ali falando com Deus. Então, nesses salmos, eles mostram muito o momento em que o salmista fala ali diretamente com Deus, ele está muito conectado. Então, naquele momento de dificuldade, ou aquele momento em que o povo passa por dificuldades ou alegrias, né, eles estão falando com Deus ali de uma forma... naquela época com os profetas, né, que estavam falando, e hoje a gente fala diretamente com Deus, né, isso tudo pela graça de Deus, pelo aquilo que Jesus veio a trazer para nós ali, né, naquele momento de que se rasgou o véu. Então hoje a gente fala com Deus e a gente às vezes não, né, o quanto eu tenho alertado, a gente tem falado assim sobre isso, na possibilidade de você estar nesse contato com Deus direto o tempo todo, e o quanto Ele nos ouve, né? E o quanto, às vezes, a gente tem esse tempo e a gente desperdiça esse tempo para agradecer a Deus e para estar sempre louvando. Então, o salmista é muito claro no que diz no tempo de falar o tempo todo com Deus, agradecer o tempo todo, né, aquilo que Deus tem feito e aquilo que a gente não tem visto, mas que pela fé e né, a gente acredita que Deus vai fazer, e também na confiança de que se Ele não fizer, é porque Ele está te protegendo, é porque Ele está cuidando e é porque Ele está tratando talvez você, né? Então a gente tem essa humanidade, os contrastes, nós falamos dos contrastes, as aplicações, né, que a gente andou falando também. Eu vou fazer bem rápido isso para a gente chegar nos tipos ali. Então nós falamos ali das aplicações no aconselhamento pastoral, na conversa que você tem, nos cultos na igreja, na ministração, né? A internet está ruim, né, Rosângela? Na ministração que a gente tem ali, às vezes aplicando os textos de Salmos, onde você vai passando para a igreja toda
aquela coisa dos salmos que remetem à adoração e, por vezes, que remetem a talvez mesmo uma súplica a Deus, individual ou pela igreja. Então, nós estamos contando tudo isso, né? Nós comparamos o Velho Testamento e o Novo Testamento, no sentido de que os salmos estão sendo completados ali no Novo Testamento, com Jesus Cristo ali, na revelação das coisas que foram acontecendo em salmos e que foram se completando, né, ali no Novo Testamento. Nós falamos bem disso, da formação dos autores, aquelas características do paralelismo, nós falamos bastante também, né, que acontece muito nos salmos, e nas divisões, né, que nós também falamos dos livros, dos 5 livros, doxologia, do agradecimento, as coleções menores que nós vimos, e agora nós vamos entrar, né, numa outra parte que nós já falamos na aula passada das súplicas, né, que havíamos falado, e agora vamos entrar nessa divisão, os tipos de hinos, na verdade, né, que nós encontramos nos Salmos, e agora nós estamos entrando nessa fase aqui. Na aula passada nós falamos dos hinos de louvor, né, que nós podemos encontrar. Existem vários tipos de hinos dentro do livro de Salmos, né, e nos falam ali, são hinos que falam, são canções, né, e expressões que tem naqueles livros específicos, naquele livro específico, né, e naquela divisão de Salmos. E aí, naquele ali, você encontra um tipo de hino que fala do relacionamento das pessoas com Deus. Então, ele está falando do relacionamento com Deus, está expressando isso em forma de hino, né? E um hino que hoje é utilizado em músicas, nos louvores que a gente encontra na igreja, você vai encontrar na harpa, você vai encontrar ali nos livrinhos dos corinhos da igreja. Você encontra muito, na igreja moderna hoje, né? Você encontra muito esses salmos, às vezes mesclados nas músicas, né? Onde você vai encontrar a música, você fala, puxa, esse hino aqui tem... Daí, de repente, entra um trecho de salmo, né? Foi enxertado um trecho de salmo, e isso é muito legal, porque você memoriza a música e, de repente, você memoriza um trecho de salmo, né? E o legal é você estar sempre lendo os salmos, né? Sempre se alimentando desse livro, para que você possa identificar naquele momento que você está louvando ali na igreja, ou no momento em que você vai utilizar a palavra de Deus para pregar, para falar, para comentar com alguém, para numa conversa falar, olha, existiu ali numa época em que um rei ou uma pessoa que estava vivendo uma dificuldade, ou uma alegria, ou uma perspectiva na vida, ou estava simplesmente suplicando para que Deus resgatasse ele ou ajudasse ele. Então você acaba encontrando isso na sua memória, no seu próprio banco de memória. Ali você fala, puxa, olha, isso eu posso usar agora. Eu posso, nesse momento aqui, especificamente, eu vou falar para esse irmãozinho que debaixo das asas de Deus ali, você está protegido. Não se preocupe, porque assim que você entregar a sua vida para Jesus, você entregar a sua vida para Deus, e Deus vai conduzir a sua vida, as coisas vão acontecer, as coisas vão estar acontecendo para lá e para cá, mas sempre vai estar com a proteção, você vai estar com a proteção de Deus. E aquele limitador ali da proteção de Deus vai te ajudar a suportar aquelas tempestades ou aquele vento. Imagina aquele pássaro lá, aquela mãe, ou às vezes até o pai, protegendo aquele ninho, né? Como acontece na natureza, e ele protege aquele ninho, e aquele bichinho ali que está ali dentro, ali, aquele passarinho, ele está ali, ele fala, puxa vida, olha, tá legal aqui, tá uma chuva lá fora, tá um vento lá fora, tem um passarinho rodando aqui, tentando pegar algo, tem um bicho rodando, mas ele está me protegendo. Então, aquela sensação de proteção constante, né? Também não impede que aconteçam coisas, né? Algumas coisas vão acontecer, as permissões de que aquelas coisas aconteçam, para que aquele que está protegido veja o quanto é estar protegido e o quanto é ver as situações mais difíceis à sua volta. Ele vai mostrar as situações, mas vai estar sempre mostrando a proteção dele. Então, são hinos que falam muito sobre isso, né? Essa questão da proteção. No caso do louvor, a gente tinha falado já na aula passada, falando de um tempo em que você convida a igreja para louvar, e você fala a razão para que você está louvando, você mostra essa razão, né?
Então você fala louvai ao Senhor, chama todo mundo, e em seguida você fala porque grandes são, porque grande é o Senhor, porque é digno de ser louvado, e aí você vai acrescentando coisas que vão dando sentido para quem, por exemplo, novo na igreja, fala, poxa, por que eu estou louvando? E aí ele entende, estou louvando porque ele é muito grande, porque ele criou tudo, porque ele está cuidando de nós, porque ele está olhando para cada um aqui que está dentro da igreja. Então a pessoa entende isso naquele momento. Na igreja, ou num pequeno grupo, ou um amigo seu começa a entender essa possibilidade de deixar toda a vida dele nas mãos de Deus para que ele seja aquele protetor, e não o dinheiro, a casa, o carro, as coisas que ele tem materiais. Essas protegem momentaneamente, mas por via de regra, não, né? Fora da regra, eles caem, acabam, desgastam, ficam antigos, e a traça corrói, e perdem os valores, mas as coisas de Deus não perdem esse valor com o tempo, né? Eu sempre me lembro do meu Del Rey, eu sempre quis ter um Del Rey Guia, era um carro da Ford na época, e eu achava o máximo, com reloginhos digitais e tal, na época. E aí eu falava, esse é o carro que eu quero. Eu ficava ali, quero esse carro. E o que é um Del Rey hoje, né? É um carro até legal quando conservadinho, é legal ter, mas é um carro que não está compatível hoje aquilo que a gente tem nos dias de hoje. Ele trabalha, ele funciona, ele serve a todo mundo, quem tem, né? Mas ele já não é o sonho da maioria das pessoas, né? Não é mais meu sonho como carro. Então as coisas depreciam e quebram e ficam velhas, mas a confiança em Deus, esse que cuida, esse que nos protege, né? Esse sim é uma confiança eterna e atemporal, né? O tempo todo você vai confiando, independente do que tenha acontecido. Ele não se desgasta e você não perde, né? Então nós falamos do louvor, falamos de ação de graça, no sentido individual de busquei ao Senhor, e no sentido coletivo de cantai ao Senhor. Então, existe essa diferenciação, né, que você vai encontrar nos Salmos. Esse a gente já tinha falado, esses aqui, né? Nós começamos a falar de confiança. Aqui já entramos na aula propriamente dita, né? Nós tínhamos... Vamos cantar Salmo 19, vamos cantar hoje, mas você vai cantar no culto, né, Débora? Você quer que eu cante? Comece agora, porque eu vou buscar uma água, porque às vezes não estou no tom e às vezes dá um pouco de problema. Mas eu vou tentar. Eu vou ensaiar aqui do lado. Nós temos aqui o hino. Eu preciso depois do pastor para me ajudar também na segunda voz, né? O pastor é aquele que vem com a segunda voz e completa, fica bacana, né? Nossa. Nós temos o hino de confiança, né? Os hinos de confiança, nós temos vários textos que remetem à confiança em Deus. E a confiança em Deus, quando remetida à confiança em Deus, ela não é uma confiança mais ou menos, como diria no popular meia boca. Quando você coloca uma confiança, olha, eu confio, mas eu vou tentar por aqui, porque vai que Deus... Então, essa confiança em Deus é uma confiança plena, tem que ser plena, tem que ser total. Quando a gente confia num carro, quando a gente confia num cavalo, como diz a Bíblia, quando você confia em coisas materiais, essa confiança não é plena. Essa confiança nunca é plena. Quando você confia no seu dinheiro, ela não é plena a confiança. Quando você vai dormir, você tem muito dinheiro, não sei se é o caso dos irmãos, não é meu caso agora, mas quando a pessoa tem muito dinheiro, ela não tem a confiança plena no dinheiro dela, ela não consegue deitar tranquila, por mais que ela tenha dinheiro. Quando ela não tem, também não consegue, porque talvez ela não tenha estrutura material para ter confiança plena em tudo isso. Mas a confiança em Deus é aquela que você deita e dorme confiando em Deus. Você entrega seu sono, sua noite, seu dia para Deus, porque essa é possível de ser plena. No outro dia, talvez não tenha tudo aquilo que você quer, né? Talvez você não tenha exatamente aquele emprego para ir, talvez você não tenha exatamente aquele café da manhã, você não tenha exatamente aquela saúde que você pleiteia, tal. Mas a confiança em Deus e que isso não é o essencial para a sua vida e que o fôlego de vida que Deus te dá e a confiança nele, no porvir, no futuro, ou independente do que tenha acontecido, essa é plena. E quando você canta um hino de confiança em Deus, você não dá margem para falar, olha, eu confio em Deus, mas não tenho o but do inglês aí, não tenho mais, não tem essa vírgula aí.
você tem confiança plena. No Senhor me refugio, em Salmo 11. Confiança, eu me refugio no Senhor. Eu me refugio no Senhor, não sei quem, não sei lá, não, me refugio no Senhor. O salmista não deu essa margem. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, são firmes, são firmes. Ele não falou são como geleia de Mocotó, são como gelatina da... Não, são como os montes de Sião, firmes, estão lá, passando por gerações e gerações, eles estão lá, né? Nós temos ali nos hinos de Sião, que remetem a Jerusalém, especificamente os hinos que eram de agradecimento, de louvor. Na verdade, eles eram os hinos que o povo cantavam à cidade de Deus, né? E eu estava reparando nos textos, inclusive em Salmo 139, até coloquei, se vocês conseguirem enxergar, tá no vermelhinho acima, mas eu vou ler ali. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, assim, eu penso assim que isso conta muito desse Jerusalém que a gente pensa. Às vezes a gente não consegue formalizar Jerusalém, cidade santa, como eles entendiam naquela época. Existia um lugar onde eles iam peregrinando, um lugar onde quando eles estavam longe sentiam falta, um lugar quando eles estavam caminhando em opressão, pressionados por outros governos, presos, exilados ou caminhando pelo deserto com dificuldades, mesmo assim eles pleiteavam estar em Sião. Eles ligavam a vida deles com alegria e com júbilo de estar em Sião, subir para Sião. Lá eles adoravam a Deus. Então aquele povo daquela época tinha essa conexão Jerusalém. Nós temos essa conexão Jerusalém como Sião, como povo de Deus, como lugar santo, como lugar para adorar a Deus, mas a gente também tem essa relação de que aonde eu estiver, se eu colocar a minha cama lá no profundo abismo, se eu estiver no mais alto dos montes, né, eu não consigo fugir dessa face de Deus, dessa conexão, porque eu estou conectado com Deus, mesmo que externamente eu tentando ali, intimamente eu estou conectado com Deus. Se você está servindo a Deus, de vez em quando você procura, puxa, eu não quero, né? Como Jonas lá falou, eu não quero ir para lá, e Deus falou, não, vem para cá, a sua missão é essa. Então, extremamente ali, ele pegou Jonas lá daquele lugar e falou, vem para cá, vai para Nínive. Então, assim, mesmo que eu tente ir para outro lugar, mesmo que eu vá para o mais profundo abismo, mesmo que eu vá para o mais alto cume de uma montanha, mesmo assim, Deus estará comigo ali, porque eu estou conectado. E ele vai perceber uma hora ou outra, falar, esse é meu, esse aqui é meu. Quando Davi errou, ele falou, esse aqui é meu. Ele errou, mas ele é meu. Ele tem a vida dele dedicada a mim. Ele erra, ele falha, ele tenta escapar daquilo dali, mas esse aqui eu sei que ele é meu. Ele conhece o íntimo, ele esquadrinha o coração. Então, quando assim parece que você está um pouquinho fora, Deus está esquadrinhando e falando, não, está ali, ó, está naquele cantinho, eu sei que ele está comigo, ó, eu entendo ele está errando ali. Então, esse hino relacionado aqui a Sião, eles dão esse louvor aqui, eles dão eles engrandecem ao lugar, o santo monte, né? Como tem ali no Salmo 48, grande é o Senhor e digno de louvor, de todo louvor na cidade do nosso Deus. Né? Então, eles falam isso de Sião, mas eu fico imaginando hoje a gente, assim, no canto lá, isolado, no cantinho da casa, no banheiro, louvando a Deus. Se isso não é um Sião para a gente, se isso não é essa Jerusalém, se a gente não está nessa Jerusalém, que às vezes a gente pensa só quando eu estou no santo lugar, lá no templo onde eu vou lá louvar a Deus, né? Parece que só lá é o santo lugar, parece que só lá. Mas o que a palavra de Deus diz, onde eu pisar a planta dos meus pés, onde eu colocar a planta dos meus pés, lá será a terra, né, abençoada por Deus. Ele vai abençoar. Então, assim, eu relaciono isso na minha ideia, talvez os irmãos tenham até uma ideia um pouco mais direcionada a Jerusalém mesmo, a Sião, mas eu penso que a gente pode até abrir um pouco essa visão e pensar nisso. Ali naquele tempo, os filhos de Corá, eles estavam falando de Sião porque eles estavam
focados naquela na parte dos hinos, eles eram da parte do coral, né, da igreja deles, do templo deles, então eles estavam muito focados naquele santo lugar. Mas a gente pode também ter essa relação com Deus. Eu tenho ali o Salmo 122, eu acho ele talvez um pouco longo, mas eu acho que seria legal ler. Esse salmo eu acho interessante, porque ele vai contar ali um pouco ali fala da peregrinação, né? É um salmo de Davi, e ele fala da peregrinação indo para o templo, né? Mas eu acho legal a gente ler, ele tem... Pode ler. Quer que eu leia, Edgar? Pode ler, você está com som bom, se você quiser ler, é legal. O som tá bom, meu som? Meu tá bom. Tá, vou ler o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde também as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Olha que legal. É um salmo muito interessante e muito direcionado a Jerusalém, né? Mas o que é Jerusalém na concepção hoje da igreja de hoje, né? Então, para onde a gente está focado, se não é esse povo que vai para esse lugar santo louvar, né? E esse povo que tem se juntado, né? Ali ele fala das tribos do Senhor como testemunho para Israel, né? Onde eles vão dar graças ao Senhor, né? Então é muito legal a maneira em que eles estavam se direcionando, né? Direcionando a Jerusalém. Então são hinos de louvor a Jerusalém, são atribuídos especificamente ao povo, a Sião e àqueles que estavam se reunindo no templo ou aquele povo que estava caminhando para o templo, que estavam por lá. Então é interessante, um posicionamento da época e como a gente vê hoje, né? Não sei se ficou bem claro isso, mas a gente vai encontrar, e sabe o mais interessante disso tudo que eu tenho falado aqui, talvez os irmãos tenham comentado, é que ao ler, né, nós estamos aqui falando dos tipos, das maneiras que eles se expressavam para Deus e para o povo, das situações que eles viviam, e a gente também se colocando hoje, nos dias de hoje, como a gente tem se expressado para Deus, no sentido de agradecimento, ou de súplica, como você tem falado, ou de até orar pela igreja, orar pelos irmãos e tal. E aí, usando esses hinos, a gente vem aí ver uma maneira, em quando vocês estiverem lendo, né, os salmos, porque eu já coloquei como propósito, assim que acabar esses estudos, né, eu vou reler os salmos com muita calma, os 150 salmos, e vou reler ele com muita calma. Num seguido, assim, um dia, 2, 3, 5, quantos dias forem necessários. Vou ler com muita calma e vou identificando através do texto, porque eu pretendo identificar de uma maneira mais tranquila, não estudando, mas sim na leitura, identificando esses fatos que a gente tem falado aqui, essas situações que a gente tem falado aqui. Quando é que o salmista estava falando de forma confiante em Deus? Quando é que o salmista estava falando sobre Sião? Quando ele falava sobre a situação boa ou ruim? Quando ele só agradecia? Quando ele focava o povo? Quando ele focava a si próprio? Então, assim, identifiquem ao fazer a leitura o quanto, o que você está lendo. E é legal, assim, você reler Salmos e começar a entender posicionamentos daquele povo e como você está hoje, né? Será que eu estou vivendo situações parecidas? Será que eu estou conseguindo, através dos Salmos, entender o quanto foi importante no finalzinho de cada Salmo louvar a Deus? O quanto é importante em cada Salmo entender a confiança do salmista em Deus? Então, que sirva isso de mais ou menos estar permeando a sua mente ao fazer a leitura. Não que isso seja divisor de águas, agora eu entendo mais ou menos Salmos. Não, mas que seja uma maneira diferente de ver algumas coisas de Salmos, né? Vamos lá?
Agora a gente tem aqui uma outra situação que eu acho bem interessante, no sentido também, na posicionamento aqui do salmista, ao estar falando sobre esses salmos que a gente chama de salmos reais, salmos para o rei, especificamente, porque quando a gente fala em rei, a gente fala em rei Jesus, né? Deus sabe, o reino de Deus, a gente coloca muito essa conotação de reino de Deus. Mesmo sendo especificamente os salmos reais, em que a gente foca para o rei, para aquele que liderava aquele povo, né? Para aquele que foi lá colocado, ungido de Deus, colocado para liderar aquele povo, né? Por muitas vezes Davi aqui, o povo se expressando para Davi, né? Mas a gente tem ali, a gente pode colocar esses salmos nos dias de hoje, né? Então vamos falar, talvez a gente vai ler alguns aqui, mas no sentido que a gente tem aqui, esses salmos de rei, eles estão querendo denotar e conotar, na verdade, aqui, para elogiar um rei, né, que era um representante de Deus na terra, né, e esse Deus estava, né, ungindo, estava sendo ungido por Deus, né, e por isso ele tinha aquela vida dedicada a Deus, e ele era, por ser ungido de Deus e dedicado a Deus, o povo orava para que ele que ele ficasse cada vez mais protegido, cada vez mais, sabe, usasse mais aquela unção de Deus para derrotar os inimigos, para cuidar daquele povo, para orientar aquele povo no que fazer em momentos mais difíceis, né? Em alguns salmos, né, a gente vai encontrar até falando da descendência desse rei, né? Esse rei, hoje, ele é ungido de Deus e ele vai ungir o próximo, e às vezes tem aqueles problemas com o outro ungido e tal, mas isso pode se perpetuar pelas gerações também, né? Então, o ungido de Deus, ele tem essa coisa de agregar, estar junto com aqueles da família dele, e ele e a casa dele servirão a Deus. Ele e a casa dele vão se salvar, né? Porque ele vai trazer todos para Deus. Ele vai proteger, né, no sentido de trazer e não deixar que a vida, o meio externo, contamine esse povo da casa dele, né? Da vila dele, da cidade dele, do reino dele, né? Entendeu? Então, esse ungido, ele é ungido de Deus e ele era colocado para que as pessoas confiassem nele, porque ele era ungido de Deus e eles percebiam isso tudo nas atitudes que ele estava, né, demonstrando no dia a dia da vida dele, ao se colocar perante Deus para tomar decisões, até mesmo de atacar os inimigos, ou de se defender dos inimigos, ou conquistar coisas para aquele povo, ou até mesmo simplesmente para que aquele povo, baseado naquilo que ele vivia, louvassem a Deus pelo que tinham, né? Temos uns exemplos ali de salmos reais. Um deles eu coloquei ali, o 45:2, está na tela ali, que o salmista fala do rei, e é muito interessante, ele fala: és dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Salmo 45:2 é muito legal, porque ele reconhece a graça de Deus nos lábios daquele rei. Quando a gente vê hoje, vamos colocar numa posição, numa situação diferente, porém paralela, vamos dizer assim, de uma maneira diferente, porém paralela. Vamos usar o paralelismo hebreu aqui. Quando a gente tem o pastor Vanderlei, que está ali como cuidando da igreja, ele é o nosso pastor, ele tem direcionado, baseado na palavra de Deus, direcionado a igreja, a gente confia nele, a gente tem colhido ali, ele fala uma palavra, você vai ler, olha, ele está lendo esse salmo, ele está profetizando, ele está falando para aquele grupo, ele está contando através da palavra de Deus, está sendo usado, né? Quando a boca dele fala para a igreja, então ele está sendo, como diz ali, derramou graça em teus lábios. Então, quando o pastor, ou quando a Débora, o Vânia, alguém que vai pregar, o Marcelino, alguém da igreja que vai pregar na quinta-feira, né, a Natália, tem ali, alguém que vai pregar, né, durante a semana, ele está sendo boca ali, né, ungida, está sendo, os lábios têm a graça de Deus para falar a palavra de Deus. Então, é o ungido de Deus que está nos falando, transmitindo a palavra de Deus para a gente.
Então, isso também é um ungido de Deus sendo usado ali como um posicionamento que a gente fala para exemplificar o que era esse rei e o que era o povo agradecendo por esse ungido que estava liderando por eles, né? Então, você vê ali no 72, reveste da tua justiça, ó rei, ó Deus, né? Ele pede, ele fala, o filho do rei, né? O filho do rei e o filho do rei, que é a descendência, da tua retidão. Deixa eu ler novamente. Reveste da tua justiça, ó rei. Não, o rei. Ó Deus, ele fala para si, revestir da tua justiça, filhos do rei, da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Então ele tem ali um posicionamento, né, de justiça, no sentido de que Deus, né, coloca retidão naquele líder, para que ele, usando da retidão que vem de Deus, né, trabalhe nessa opressão que aquele povo vem sofrendo. Né? Então você tem ali uma situação bem clara em que a confiança naquele rei, por ele ser ungido de Deus, fica evidente ali. Né? Então hoje a gente tem aí as lideranças, né? Eu não vou questionar lideranças, tal, de país, de estado, de cidade e tal, mas esses a gente tem que orar para que Deus ou converta, ou coloque, né, ajude-nos a passar para eles, ou que eles venham a ter esse entendimento das coisas de Deus, né, para que essa justiça seja feita de forma em que Deus se agrade de tudo isso, né, que os líderes tenham esse discernimento. Então, cabe a nós orar por esses líderes da nação, da cidade, da Câmara Municipal, do condomínio. Esse líder tem um entendimento da palavra. Às vezes a gente fala, puxa, esse aqui, síndico do prédio, ele não tem entendido o que é ser muito duro com alguém que está aqui no prédio. Não, isso não pode, de uma maneira radical. E às vezes tem situações em que você não tem como contornar tal evento. Então, que eles tenham essa compaixão de que algumas coisas que talvez aconteçam. Então, que a gente ore por líderes, de modo geral. Ore por aquele que lidera seu trabalho, por aquele que lidera sua escola, sua faculdade, sua prefeitura, seu governo, sabe? Ore por esses líderes, para que eles venham a entender, para que as pessoas possam, ou você, ou alguém possa levar a palavra de Deus, para que eles se convertam e passem a ser esses ungidos de Deus também na liderança. Então é interessante identificar essa situação de liderança, né? Eu acho que é legal. Agora, eu não sei se alguém talvez queira ou comentar ou acrescentar alguma coisa no sentido do rei, ou alguma coisa nos hinos. Eu passei de uma forma meio assim didática para que a gente tenha assim um conhecimento abrangente e não vá muito a fundo numa questão mesmo do tempo, né, em relação ao tempo que a gente tem, porque senão a gente estende demais para cada tela, né? Nós temos aqui, agora nós vamos entrar numa parte bem interessante e muito interessante quando vocês estiverem relendo. Eu gostaria muito que vocês relessem Salmos com calma, assim que, ou agora, já iniciem agora. O problema de vocês iniciarem agora a leitura seria a gente não completar todo o estudo. E às vezes você vai perder alguma observação que talvez tenha sido feita ali nós vamos falar depois escatológicos, nós vamos falar daqueles que têm para culto, nós vamos falar agora dos messiânicos, e talvez seja melhor a gente ir até o final e fazer essa releitura. E esse messiânico, ele para mim, ele se destaca muito. Os messiânicos, eles têm eles acabam apontando para Jesus num tempo muito distante do nascimento de Jesus. Então isso é muito interessante. Isso já vinha permeando o povo de Deus no sentido de chegar esse Messias, e que Deus já estava direcionando um dia para chegar esse Messias, né? E o povo já estava se preparando e passando de geração em geração que esse Messias ia chegar. Estava chegando esse tempo, né? E hoje, o que é a nossa função? É pegar isso tudo que a gente tem de informação daquele povo que trazia essa indicação de que o Messias estava para chegar,
e aí mesclar com isso que a gente já conhece, que ele já chegou, ele já é Senhor, ele já está agora, né, nas nossas vidas, e passar, assim como eles passaram Jesus através dos Salmos para aquele povo que ainda não conhecia, porque ainda não havia nascido e não havia morrido por nós ainda, por eles naquela época, mas ele já estava sendo profetizado ali em Salmos. Então, hoje a gente tem o conhecimento dos Salmos e do Velho Testamento, e hoje a gente tem o conhecimento do Novo Testamento. Nós somos privilegiados, nós temos um privilégio muito grande de poder passar a palavra de Deus por completa hoje, com a revelação já de Jesus Cristo na nossa vida, na salvação como a gente conhece hoje. Então, hoje ficou muito mais tranquilo, muito mais fácil da gente passar com todas as ferramentas que nós temos hoje, não tão difíceis como eram antigamente, só via oral, via com aqueles, né, rolos das leis que eram mais difíceis de terem o acesso, mas a gente tem hoje todas as ferramentas. E esses salmos messiânicos hoje, eles vêm apontando para Jesus. É muito legal quando você refizer essa leitura de salmos e identificar, olha aqui, olha, está falando de Jesus. Tem um salmo, eu tenho aqui, não sei se a gente vai chegar aqui, mas tem salmos que falam da crucificação em detalhes. A gente vai falar depois dele aqui. Vamos abrir um pouco mais esse salmo aqui, porque ele é muito legal. Então, assim, imagine você identificar a crucificação de Jesus, você conseguir ver toda aquela cena da crucificação de Jesus em Salmos, escrito há 800 anos atrás, antes de Cristo, sabe? É muito legal isso, né? E depois um dia isso se cumprir de uma forma tão clara e tão objetiva, e mesmo assim, muitos naquela época não identificaram isso, né? Então, assim, muito, muito interessante. Isso se repete hoje, com tudo que a gente vê acontecendo. Como não identificar Deus, né? Como não identificar Deus provendo você respirar, provendo você viver, provendo você caminhar, provendo você ver ou não ver, enxergar com o coração, ou ter percepções que às vezes não são exatas como as nossas, né? Você não ouvir, você não falar, mas você ter entendimento, né? Você perceber através de braille, você perceber através de situações que você às vezes não tem visto como físicas, mas você ter os olhos espirituais para situações diferenciadas, né? Isso é muito legal. No Salmo 2, 4, 6, acho que até nós já falamos um pouco desse Salmo, né? Mas você tem um Salmo ali interessante, porque você fala ali, ele fala, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa daqueles que estavam interferindo naquele governo, né? Que estavam interferindo na palavra de Deus que estava sendo, né, dita naquela época. E ele repreende com o seu furor, né? Ele aterroriza no sentido de ser forte ali, né? Dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. No lugar onde se adora, no lugar onde você busca ele está ali, o seu Sião ali, né? Ele está ali, ele estabeleceu o rei. E o que é esse rei, se não é rei Jesus? Se não é Jesus ali, sendo identificado ali em 4:6, né? Então ele mesmo estabeleceu onde antes era difícil, né? Essa coisa toda de Jesus, hoje você identificar ele, né? Aqui você identifica ali que alguns caçoando, alguns dificultando ao levar a palavra, dificultando no momento que você está passando a palavra, você está mesmo ali tentando trazer a palavra de Deus ali, alguns caçoando, zombando, fazendo, né, desdenhando da palavra, e aí Deus fala, não, meu reino está estabelecido ali, ele está ali, ele está entre vocês. Então usem disso para que isso seja, né, passado para muitos, eles identifiquem, olha, mesmo assim, com toda essa situação, eu faço esse aqui respirar e falar, esse aqui com os lábios ungidos, declamar a palavra, salmodiar, falar, pregar, né, trazer palavra num lugar onde talvez tenha trevas, trazer luz. Então, isso é muito legal, nesse Sião que você identifica, né, nesse Santo Monte, nessa Jerusalém, né, nesse lugar onde a gente está entre os irmãos, né, formado pelos irmãos. No Salmo 118 também, 22, 3, 22, 23,
ele fala ali da pedra angular. A gente identifica essa pedra angular hoje, né? A gente identifica onde tem toda a pressão que vem ali formando nessa pedra angular, essa pedra que dá direção. Nós já falamos numa escola bíblica um dia, essa pedra que colocada numa posição em esquina ali, ela dá direção para as paredes, ela facilita aquele pedreiro de montar aquelas paredes para que não vá cada uma para um lado e acabe ficando uma casa sem, né, sem forma e sem vida, vamos dizer assim, ela não consiga se fechar, né, não consiga proteger. Então, a direção que é dada pela pedra angular, quando uma parede se conecta a outra nessa pedra angular, você vai encontrar claramente uma maneira de fechar essa parede e depois fechar de novo e dar essa proteção nessa casa. Então, você tem ali identificado uma situação muito clara de direção dessa pedra angular. Outras, você tem também a pedra angular que fica entre aqueles dois arcos que vocês conseguem identificar pelo desenho ali, e quando essa pedra está naqueles dois arcos, ela sustenta tanto esse lado quanto esse, para que eles não caiam. E toda a pressão, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, toda a pressão, toda a dificuldade, toda a dureza na vida, tudo aquilo que é duro de você sustentar, a pedra angular sustenta. A pedra angular, ela é firme, ela dá sustentação para tudo isso, para que outros consigam construir em cima dessa pedra outros andares e outros espaços fundamentados em Deus. Então, a sustentação, ela não quebra essa pedra fundamental, porque ela está sustentada em Deus. E ela está balizada, né, ali pela pedra angular, pela pedra de esquina. É uma pedra que dá direção para a construção. Você vai construir a sua parede naquela pedra angular. Então, isso é tudo direção de Deus. O Salmo Messiânico, ele vem para fazer você entender futuramente, ou aqui nesse caso futuramente, hoje, o que é essa pedra angular. Então, quando você vai em Mateus ali, né, você vê em Mateus 21, 42, né, ele fala também dessa pedra que os construtores rejeitavam, porque ela não era uma pedra, né, ela não era uma pedra quadradinha, certinha ali às vezes, né, mas ela tinha uma quina certa, ela tinha um encaixe certo, né? E aí quando o pedreiro, esse construtor, esse que ia dar, né, a direção ali, ele falava, é essa pedra, e ele falou, e é Jesus representado ali, ela foi colocada num lugar posicionado onde ele vai sustentar e direcionar. Então, em Mateus ali, você tem ali Jesus falando, vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? Está falando ali Jesus ali, né? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas, a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa, é uma coisa feita, é a maravilha de Deus, seria a maravilha da construção, né? A maravilha da construção de Deus na sua vida, na vida da igreja, na vida daqueles que vão se chegar a Deus. Você precisa se alicerçar, se alinhar e deixar todas as pressões e tudo que vem na sua vida nessa pedra angular, nisso que vai te sustentar, né? Isso que vai te sustentar. E está em Mateus falando aquilo que o salmista falou lá no Salmo 118, e ele está confirmando ali, né, aquilo que Jesus falou ali, ele está confirmando, e ainda Jesus ainda dá uma puxão de orelha e fala, vocês não leram nas minhas escrituras? Vocês não viram lá atrás? Às vezes até o pastor na nossa igreja vai, de repente ele está pregando e ele fala, pessoal, eu já falei para vocês, sabe? Às vezes você fala, puxa, pastor, calma lá, pastor, você está nervoso, pastor. Alguém leva uma água rápido para o pastor, vem a Vani lá, já pega 2 copos d'água, o pastor misericórdia, 2 copos d'água, o pastor se acalmar, porque ele está nervoso, porque ele já falou, na hora que estamos orando, silêncio na igreja. Na hora que nós estamos ouvindo a palavra, silêncio na igreja. Não tem essa sede que mata, tem que ser sede mata, não, que dá vida, é a sede da palavra, não é sede do bebedouro, né? Não é sede daquela garrafinha, eu tomo água, às vezes eu falo, não estou nem com sede, estou abrindo água e tomando, distrai um pouquinho, sabe? Será que eu preciso tomar água? Será que eu vou morrer até o final da pregação?
pregador, em média, aí prega 15, 20 minutos, será que eu vou morrer de sede? Será que eu vou morrer de fome? Né? Será que eu preciso falar sobre, ou ver o meu WhatsApp durante a pregação? Entendeu? Então, às vezes, a Rosa está falando, fala a Deus aqui, mas eu estou passando uma mensagem bíblica no WhatsApp, estou passando o que o pastor falou. Então, às vezes, a gente às vezes tem um posicionamento diante da palavra de Deus, ou diante do pregador, uma negligência à palavra, e às vezes a gente está tirando um pouquinho esse foco. Assim como Mateus deu uma prensa no povo, falou, vocês não leram nas minhas escrituras, vocês não ouviram, leram para na NTLH hoje, mas se vocês pegarem, acho que a versão anterior, vocês não viram, vocês não observaram as escrituras, em algumas versões mais antigas. Então, assim, quando Mateus está falando ali, está reproduzindo ali o que Jesus falou, ele está falando, né, puxando a orelha, né, então, que vocês precisam colocar a vida de vocês, né, baseados nessa pedra angular, né? E aí uma maneira de falar dos Salmos, de falar o quanto ele serviu para aquele povo na época de Mateus e quanto serve para a gente hoje. São salmos messiânicos. Nós temos agora 10 minutos. Eu acho que eu tenho 5 minutos agora, né, Marcelinho? Você que está coordenando o tempo aí? No máximo. No máximo. O pastor saiu ainda. O pastor não está? Tá? O pastor tá? Ele está sem som, senão ele não tinha falado. Eu não sei. Está acabando. O pastor já tinha levantado 3 vezes na casa dele. Aí ele tá. Ah, tá bom. Tem um cachorro participando aí. Tem um cachorro participando. Sim, é aqui no vizinho. Ah, tá. E aí, o que a gente tem ali? Nós temos, assim, são salmos que não são exatamente, eles não são exatamente salmos, que a gente fala completos como messiânicos. Mas eles anunciam a chegada de Jesus. Eles anunciam aquilo que vai acontecer com o que que vai passar Jesus na Terra, aquilo que a gente vai ter como exemplo de Jesus, eles vêm contando. Então, assim como nós já fizemos, onde são citados os salmos, anteriormente nós falamos sobre isso, onde são citados os salmos, né? Onde você encontra salmos no Novo Testamento, aqui eu tenho uma listagem, depois eu vou... Estava combinando até com o Marcelinho de passar um PowerPoint completo no final, não um PowerPoint como eu faço para cada aula, mas um PowerPoint completo, para que aí os irmãos possam acompanhar cada texto aqui, e na releitura, observem que aqui, olha, esse é um texto messiânico, olha, esse aqui é outro texto messiânico, é outro texto que aponta para o Messias, para Jesus. Então a gente pode aqui encontrar, é um melhor que o outro, e só os messiânicos dá para a gente, como diria, se deleitar aqui nos textos durante uma semana. Se você focar nesses aqui, é muito legal, né? Você vem ali declarando o Messias, né? Você vai encontrar em Mateus, você vem, tudo que está debaixo dos pés de Jesus no 8, em Hebreus, você vai encontrar, você vê a ressurreição, né? Em Marcos, você vê Deus não desamparando na necessidade, no 22, em Mateus fala isso, ele será zombado, insultado, em 22, mas você vai encontrar em Lucas. Parabéns, meu irmão, amém. Pastor, agora... Amém. Pastor, aí, ó. Ainda tenho 2 minutos, pastor. Não tem não, mas pode ter oração ainda. 2 minutos, pastor. Vamos lá. Não tem não. Mateus, aqui a gente vem lançando a sorte sobre as vestes. Olha que interessante. Você vai encontrar em 22:18 a cena da crucificação, e lá os soldados lançando a sorte para poder pegar as vestes de Jesus, ali a capa. Então, assim, é muito interessante. Você vem ali que nem um osso será quebrado. Você vê o trono eterno, você vê o encargo ao traidor, né? Você vê o inimigo se colocando debaixo dos pés novamente, você vê a pedra angular, né? Você o nome do Senhor, né? Virá o nome do Senhor. Isso é muito legal. Você vê tudo isso nesses salmos messiânicos. Agora nós temos 1 minuto aqui, pastor. 1 minuto, acabando agora. Pastor. Nossa, Marcelinho, eu tenho que fazer conclusão ainda, eu tenho que orar. Olha o horário. A gente tem os messiânicos,
Na próxima aula, um spoilerzinho da próxima aula, nós vamos ter os salmos de louvor a Deus, que são focados só para louvor a Deus. Mais nada, falando da grandeza do Criador, engrandecendo, exaltando, enaltecendo a Deus. Nós vamos ter a canção dos peregrinos, que são os salmos de degrau, né, que chama. Nós vamos falar das festas, que são salmos de degrau, sabedoria, salmos só para cultos, históricos, escatológicos, imprecatórios, alfabéticos, e aí a gente vai, até dezembro, a gente está acabando isso. Amém? Agora tá Amém. 55. Aleluia. Amém. Ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Mas aí, pastor, o senhor faz a oração, então, e também queria aproveitar para a gente dar alguns avisos também, né? E deixa eu aproveitar aqui que tem um público aqui grande. E hoje também é dia de Santa Ceia, dia de entrega dos dízimos, né? Deixa eu aproveitar, agora a gente tem o Pix, que é uma nova ferramenta de transferência, né, de financeira, e na igreja a gente criou o Pix com o CNPJ. Então, se alguém quiser, alguém quiser utilizar o Pix, que é mais uma forma de transferência, né? O da igreja foi criado com o CNPJ da igreja. Amém? Amém. Amém, meu irmão? Amém, pastor. Fique à vontade. Amém. Amém, Edgar, novamente, meus parabéns pela sua dedicação, viu? Você é um homem dedicado e, logicamente, que do lado do homem tem que ter uma abençoada mulher que é a sua esposa, né? Tá aqui, pastor. Amém. E aí, ela, de vez em quando, ela dá uma cutucada em você e fala um pouco menos. Mas não consegue, não fala consegue. menos. Mas está sendo muito edificante, Edgar, porque eu sempre digo que é uma escola, e a escola nós temos que aprender e sem pressa, né? Isso. Tirando as nossas dúvidas também. Então, é interessante se alguém escrevesse para você algumas dúvidas sobre o Salmo. Olha, não entendi esse Salmo, para tirarmos as dúvidas, porque senão fica só nosso professor falando, e às vezes as dúvidas que nós temos, nós não conseguimos sanar. Então, uma sugestão que eu daria para todos que estão participando da escola, escrevesse para você. Eu estou colocando meu e-mail. Olha, esse salmo aqui eu não entendi, o que significa. E nos primeiros 10 minutos, em vez de você fazer todo o resumo, você responda as perguntas, que é muito interessante. Mandei meu e-mail para quem quiser mandar alguma pergunta. Certo, isso, algumas perguntas. É importante você, nos 10 primeiros minutos, responder as perguntas, que é bom para todos nós, né? Tem muitas pessoas que têm dúvida em muitas áreas do Salmo, muitos versículos do Salmo, né? Apesar que Salmo não tem versículo, mas subentendemos isso aí. Mas meus parabéns, Deus abençoe. Hoje é a ceia do Senhor e vamos estar agora agradecendo a Deus. Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, quero lhe agradecer. Pai amado, primeiramente pela vida do Edgar, da sua esposa, desse casal que tem sido uma bênção, pela vida do Marcelino, Pai amado, esse grande cooperador na tua obra. Quero te agradecer por todas as pessoas que participam, Pai amado, e que estão aprendendo mais e mais da tua palavra, que é tão importante para a nossa vida espiritual. Pai amado, agora eu quero pedir uma bênção para todas as pessoas que necessitam. Pai amado, aquela pessoa que precisa de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, ó Deus, de uma porta que seja aberta no emprego. Pai amado, que esse mês de janeiro seja uma realidade, Pai amado. Abençoa todos que estão nos assistindo, que estão ouvindo, Pai amado, com a bênção que cada um necessita, Pai. E abençoa também o culto de hoje à noite, a ceia do Senhor. Pai amado, que haja um mover do teu Espírito sobre esse momento da ceia também. Obrigado por tudo, permaneça conosco. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, diga meus parabéns. Shalom, Amém. Rosinho, fique na bem.